Olá, meu querido amigo, querida amiga, meu nome é Roberto Castilho, estamos aqui no canal Caráter Cristão para mais um vídeo do História da Redenção. Leituras da semana, capítulo 32 de Gênesis, Patriarcas e Profetas, capítulo 18 e 19, e, obviamente, o História da Redenção, capítulo 13, Jacó e o Anjo. Bom, nesse capítulo é algo muito importante estudarmos sobre isso. Por quê? Porque todos os justos que permanecerem no tempo do fim, vivos, passarão pela mesma angústia que Jacó passou, a chamada angústia de Jacó, que é uma angústia a qual nunca houve, irmãos. Tá? Então é muito importante nós entendermos como foi que Jacó passou por essa angústia, pois precisaremos estar passando pela mesma angústia, muito maior até, firmes e fortes. Jacó, na semana passada nós vimos que Jacó teve um problema com o irmão, ele estava voltando para ver o irmão, só que ele nunca havia se perdoado. E quando está próximo de ver o seu irmão, né, no dia seguinte ele veria o seu irmão, ele vai para um local e ali tem uma luta com um anjo, que nós sabemos que era o próprio Cristo. O fato é que Jacó, ele chama os seus filhos para a bênção. No início do capítulo 32, diz que Jacó passa por um rio, algum local ali, com a sua família. Ou seja, Jacó não tira a possibilidade dos filhos serem abençoados também. E naquela luta, a Bíblia diz que Jacó ele se isola um pouquinho, né? Ele fica um pouco a sós, só que Jesus também ficou a sós com os discípulos e os discípulos conseguiam ver toda a angústia que Jesus estava passando. E olha, dá muito a entender que provavelmente era o que aconteceu também com Jacó e sua família. Sua família provavelmente viu e até mesmo ouviu a luta que seu pai teve para realmente se sentir perdoado e avançar na sua escalada. Ensine sobre Deus aos seus filhos. Não tem outra coisa que você precisa ensinar aos seus filhos a não ser sobre Deus. Se tu conseguir fazer com que o seu filho aprenda sobre Deus, tu já terá feito um grande avanço para eles. A minha filha, por exemplo, ela tem vários versos cantados de cor. Ela tem a sua meditação todos os dias, ainda temos que fazer com ela porque ela não sabe ler ainda. Mas é muito importante os seus e os meus filhos estarem firmados na palavra de Deus. Por mais que nós tenhamos encontros variados, encontros em grupo, encontros com Deus com mais de uma pessoa, nada é comparável ao encontro individual. E naquele momento em que Jacó fica mais um pouco isolado, não que ele não pudesse ser visto ou ouvido, mas ele vai para o local ficar mais ali em contrição. E nesse momento um anjo aparece. E ele tem uma experiência com Deus. E é muito importante nós termos as nossas próprias experiências. Cada um de nossos filhos precisam ter a sua experiência. Eu e você precisamos ter as nossas experiências. Contar uma história aqui para vocês que aconteceu. Acreditar ou não, não importa para mim e para você. Por quê? Porque a pessoa teve a experiência e isso vai fazer com que a vida dela com Deus seja mais interligada possível. Por exemplo, uma moça, uma vez ela ora a Deus dentro do carro e fala: Senhor, faça chover só no meu carro. Não é para nada, é só para eu me sentir amada. Não é para eu saber que eu amo, que eu confio em Deus ou não. Não, é só para eu me sentir amada. Pasmem, choveu só no carro dela. E ela saiu daquele carro e ficou rodeando ele e a chuva caindo nela. Ela entrou dentro do carro e foi embora molhada, toda feliz para casa. Olha isso. Você pode acreditar ou não que isso realmente aconteceu. Não vai fazer diferença para você nenhuma, mas para aquela mulher, ela nunca mais vai duvidar de Deus na vida dela. Não vai. É uma experiência. E a mesma coisa aconteceu com Jacó.
Olha o Jacó que não se sentia perdoado. E olha daquele momento para frente o Jacó que ele se torna. Isso é maravilhoso. Jacó ele só queria ter a certeza da sua justificação pela fé, que é o perdão. Ele queria obter aquele perdão que ele não conseguiu por mais de 20 anos obter. Olha o que diz o primeiro parágrafo de fé vencedora do capítulo História da Redenção. A perseverante fé de Jacó prevaleceu. Ele segurou firme o anjo até obter a bênção que desejava e a certeza do perdão de seus pecados. Seu nome foi então mudado de Jacó, o enganador, para Israel, que significa príncipe de Deus. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Aquele lugar Jacó chamou de Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Foi Cristo que esteve com Jacó durante a noite, com quem ele porfiou e a quem ele perseverantemente reteve até que o abençoasse. Que coisa linda! Que experiência com Deus! E baita experiência, hein, meu amigo? O próprio Cristo ali. Jesus lutou com Jacó. O texto diz que Jesus ficava, mas você pecou, você fez aquilo outro. Para o quê? Para que Jacó estivesse perseverante na fé e no perdão. Olha que coisa linda. Jacó, ele lembrando dos pecados e tendo seu teste, a flor da pele. Por isso que é uma angústia de Jacó tremenda. E nós teremos angústia de Jacó. Deus, ele nos dá promessas habilitadoras. Deus não te dá uma promessa que você não pode alcançar. Deus não te pede algo que você não consegue fazer. Ele te dá a promessa e ele te habilita a obter essa mesma promessa. Jacó então é ousado. Ele segura no anjo e fala: Senhor não irá sair daqui sem me abençoar. Olha que coisa. E ele sofreu porque ele acabou ficando manco, né? O anjo tocou e ali ele percebeu que não era um anjo, que ali era algo muito maior. Por isso ele diz: vi Deus face a face. Então há essa mudança de nome que nós lemos aqui também, e está no Gênesis 32, de enganador a escolhido. E olha que coisa bonita. Todas as vezes que olharmos nomes sendo trocados na Bíblia, revela mudança de atitude, mudança de vida. Sabia que eu e você não teremos o mesmo nome na Canaã Celestial? Teremos novos nomes. Ou seja, seremos pessoas totalmente diferentes, mas precisamos estar moldando a nossa mente. O anjo então é enviado a Esaú, um anjo, né? E Esaú recebe um sonho, e aí Esaú sabe que agora não teria como matar o seu irmão, e ali acontece uma reconciliação. Jacó e Esaú então representam os justos e ímpios. Olha isso. Jacó, angustiado, a angústia de Jacó, os justos estarão com essa angústia, enquanto Esaú, os ímpios, estarão com a ideia de vamos matá-lo, vamos destruir eles. É a mesma coisa. A diferença é que Esaú teve a sua oportunidade e ele aceitou, mas os ímpios não terão mais essa oportunidade. Meus amigos, essa angústia de Jacó não vai ser coisa fácil, mas temos algumas coisas a considerar nesse capítulo. Vem comigo. Assim também farão os justos no seu tempo de provação e angústia, lutando em oração com Deus, como Jacó lutou com o anjo. Jacó, em sua aflição, orou por toda a noite por livramento das mãos de seu irmão. Os justos, em sua angústia mental, haverão de clamar a Deus dia e noite por livramento das mãos dos ímpios que o rodeiam. Assim será com os justos. Ao reverem os fatos de sua vida passada, sua esperança quase submergirá. Mas ao compreenderem que este é um caso de vida ou morte, fervorosamente clamarão a Deus, apelando em consideração à sua tristeza passada e humildemente arrependidos de seus muitos pecados, farão referência
a sua promessa. Qual promessa? Ou que homens se opoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, que façam paz comigo. Isaías 27, 5. Assim serão suas fervorosas preces oferecidas a Deus dia e noite. Deus não teria ouvido a oração de Jacó misericordiosamente salvo sua vida, se ele não tivesse previamente se arrependido de seus erros em obter a bênção pela fraude. Bom, meu amado, não podemos negligenciar a preparação. Precisamos da palavra de oração. Precisamos estar firmados em Deus para passar por essa angústia. E eu gostaria de finalizar com o último parágrafo, que diz o seguinte: todos os que desejarem a bênção de Deus, como Jacó, e se apegarem às promessas, como ele o fez, e forem tão fervorosos e perseverantes como ele foi, terão o mesmo êxito que ele teve. Há tão pouco exercício da verdadeira fé e tão pouco peso da verdade em muitos professos crentes, porque eles são indolentes nas coisas espirituais. Não estão dispostos a se esforçar, negar a si mesmo, angustiar-se diante de Deus, orar longa e fervorosamente pelas bênçãos, por consequente, não os obtêm. Essa fé, pela qual viverão através do tempo de tribulação, deve ser diariamente exercida agora. Aqueles que não fizerem vigoroso esforço agora para exercer perseverante fé estarão inteiramente despreparados para exercer a fé que os capacitará a estar em pé no dia da provação. Bom, meu amigo, se esse último parágrafo não foi um apelo para você e para mim, eu quero dizer que agora é a hora de estarmos com a fé de Jacó, confessando e abandonando os nossos pecados e acreditando no perdão que só a graça de Deus pode nos conceder. Que Deus os abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.